E eu quero, inclusive, explicar para vocês, que aí é a nossa área, e aí fica mais fácil para que todos entendam onde o Corinthians se meteu, tá? Onde o Corinthians se meteu. E eu vou dizer, o pessoal mexeu bastante sobre isso. Então, meu menino lá que tá ainda acordado, daqui a pouco ele tá aqui. Vamos começar do início. Vamos começar com o que aconteceu entre Arthur Souza e Gustavo Mosquito. Pedido na justiça de rescisão do contrato com o Corinthians. O motivo alegado não é efetivamente salários atrasados, não é direito de imagem, apesar que ele pode colocar como direito de imagem também, né? Mas ali eles querem por conta do FGTS. Bom, as primeiras notícias que foram tratadas sobre a matéria do Gustavo Mosquito e o Arthur Souza indicavam que os jogadores estavam atrasados, e aqui até está na matéria, desde 2000, portanto 42 parcelas do Mosquito e também do nosso queridão, o Arthur Souza, ok? Então, a partir daí, todo mundo meio que ficou, putz, o Augusto não conseguiu fazer o pagamento dessas 40 parcelas. E aí, assim, o FGTS, e aí eu vou explicar para vocês, uma das condições possíveis, mas não únicas, para que você possa pedir a rescisão. E eu vou explicar qual é o meu entendimento propriamente dito para jogadores de futebol. E o contexto em relação aos jogadores Gustavo Mosquito e também o Arthur Souza. Porque na Justiça do Trabalho, cada caso é um caso e não há um segmento, tem até enunciados, né? Tem súmulas, mas cada caso tem um contexto próprio. E isso eu vou falar bem especificamente. Mas voltando ao caso, o Corinthians, a primeira informação é que tinha 42 parcelas do FGTS atrasado. O que aconteceu? O presidente Augusto Melo, diferentemente dos antigos presidentes, que eram o André Sanches, que é desse período, né, desde 2020 até o período de 2023, eles não recolhiam o FGTS do Corinthians, dos jogadores do Corinthians. E os dois não compareceram ao clube alegando esse pedido de rescisão de contrato chamado de rescisão indireta, pedido de rescisão indireta na Justiça do Trabalho, ok? E as informações foram sendo apresentadas, informações desencontradas, 40 parcelas, um absurdo, porque ninguém pagou, porque o Augusto, 7 meses no Corinthians, não pagou todos os valores apresentados, e a informação é que o Augusto pagou, em abril desse ano, todas essas 40 e poucas parcelas pendentes. Neste período, houveram renovações, né, renovações desses vínculos, né, e em momento algum foi pedido a rescisão indireta do seu contrato. Ah, mas isso não tem a ver? Eu vou explicar que tem a ver. Bom, de qualquer maneira, o Corinthians aparentemente também deixou de arcar com os últimos três pagamentos, né? Os últimos 3 pagamentos, 2, aparentemente ainda tem até o dia 20, mas que fossem 3. E por esses 3 pequenos pagamentos, em tese, eles estariam ali, que é maio, até abril, né? Desde abril deste ano. Então, maio, junho e julho. Ainda falta o pagamento de julho, seria, neste caso, a exceção, ou seja, 2,5, ou 2 e 1 a vencer. Esses seriam os motivos para o pedido de rescisão de ambos os jogadores, ok? Todos na mesma situação. A juíza do caso, né? O juiz do caso, Samuel Batista de Sá, da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo, determinou que o Corinthians se manifeste sobre o caso do Arthur em até 5 dias. E o Corinthians se manifestou, aproveitou e colocou uma nota oficial, tá? Uma nota oficial sobre o caso, em que estabelece como é que eu posso falar assim? As informações de que ele fez um pagamento, né? De forma oficial, fez o pagamento dos débitos dos jogadores. Bom, gente, deixa eu só explicar uma coisinha. O Corinthians tem a obrigação de arcar com todas as suas
obrigações, ele tem que cumprir todas as obrigações contratuais sempre. Mas eu quero trazer que tudo na justiça do trabalho tem contextos e você tem que analisar ponto a ponto. O jogador de futebol que tem contrato especial, ele é regido pela CLT. E um dos motivos, né, são as faltas graves que podem ensejar o trabalhador a pedir a rescisão de contrato. Uma dessas faltas estão estabelecidas, né, elencadas no artigo 483 e inciso D, que é não cumprir a obrigação do contrato. Só que essas obrigações não vinham sendo cumpridas durante vários anos. Vários anos. E há um entendimento em que, como você tem o conhecimento, essa falta grave tem que ser grave o suficiente para compelir a você a rescindir o contrato. Por quê? Porque há uma falta grave. Você perde a confiança no seu empregador. Você entende que você não consegue continuar na sequência do contrato por conta de algum ato que foi praticado. Você chegou ao limite em que o seu contrato não pode ser dado prosseguimento. Vale destacar que desde 2020 que eles não pagam o FGTS. E nesse período, o Arthur Souza esteve próximo a rescindir o seu contrato, por conta, rescindir não, mas encerrar seu contrato até temporada passada, setembro do ano passado, encerraria o seu contrato e o Corinthians renovou no início do ano passado. Assim como o Mosquito, no início de 2024, ele também fez a renovação. Entendendo que você, com o seu empregador, você não tem condições de continuar, e sabendo dessas dívidas que você possuía, tamanho são 40 parcelas, em tese, você convalidou ou aceitou que não seriam graves o suficiente para não dar continuidade. Por isso você acabou renovando, certo? Então, o entendimento, na minha concepção, é de que o ato não foi gravoso o suficiente para impedir que você continuasse trabalhando. Coincidentemente, hoje, no dia em que o Corinthians apresenta o seu CEO e seu financeiro, informando que o Corinthians fez um pedido, o pedido não vai receber em torno de 150 milhões, foram exatamente os momentos em que o Corinthians teve a informação, Corinthians não, né? A imprensa, vejam como são as coisas, teve a informação, vieram até a imprensa, entregaram a informação dizendo essas duas situações. Porque o CEO e o financeiro tinham que ter notícias diferentes, ou seja, ruins, para sublimar esse momento de assertividade. E aquela coisa, quando você faz esse pedido de rescisão indireta e você tem apenas alguns dias, né, alguns meses de FGTS, ele, em tese, não é suficientemente. Você pode acrescentar salários atrasados, direitos de imagem em algum sentido, mas o FGTS, por ser um contrato especial de jogador, não ensejaria, em tese, a rescisão indireta. E mais, o Corinthians regularizou o FGTS nessas três opções. Um trabalhador comum, por exemplo, só para ter um pouquinho de entendimento, um trabalhador comum, quando tem esse tipo de situação, ele elenca algumas das faltas graves, inclusive o FGTS, para fazer a rescisão. Ao jogador do profissional, quando tem um vencimento tão acima do trabalhador comum, são pesadas os contextos que são estabelecidos e efetivamente vai se decidir cabeça a cabeça o juiz as questões inerentes a esses dois. Na minha concepção, eles vão acabar perdendo as ações e isso vai causar um clima ruim para a permanência, tanto do Mosquito quanto o do Arthur Souza. Principalmente o menino, que, digamos assim, sempre foi abraçado pela torcida. Já o Mosquito, tchau e bênção. Já falei aqui, mas o menino foi uma péssima escolha dos seus representantes.